Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Mais uma vez, estou aqui para fazer um vídeo para vocês, para nós aprendermos um pouco mais a respeito da vida e obra do Senhor Jesus. Em alguns momentos da nossa vida a gente pensa assim, por que será que Jesus morreu? Por que será que Jesus teve que morrer? Para quê? Qual o propósito? Qual foi o objetivo da morte de Cristo Jesus? Você talvez esteja estranhando o porquê de eu estar fazendo esta pergunta. Mas muitos sobre a face da terra têm a mesma questão. Por quê? Bem, Jesus Cristo ele teve que morrer. Foi um sacrifício oferecido pelo próprio Senhor, nosso Deus, em que foi o último cordeiro oferecido em holocausto para que nós pudéssemos ter a chance de podermos ser salvos através do sangue derramado por Cristo Jesus. Alguns incrédulos ou não, muitos já sabem e já ouviram falar a respeito da morte de Cristo Jesus em algum momento de suas vidas. O que nós precisamos saber é ter a certeza da morte de Cristo Jesus e de que esta morte não foi em vão. Ela foi para a nossa remissão, foi para a nossa salvação, foi para a salvação da humanidade. E todas as dores e todas as enfermidades e tudo aquilo em que nos leva ao caminho do pecado foi levado sobre Cristo Jesus para que nós possamos ser redimidos e lavados pelo sangue dele. O interessante é que Cristo Jesus não somente permaneceu morto, mas ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, nos dando a certeza de que um dia também iremos ressurgir dentre os mortos para encontrá-lo lá na glória. Para conhecermos o amor de Deus, é necessário conhecer também sua santidade e justiça. Deus é perfeitamente santo e perfeitamente justo, não pode suportar nem mesmo aquilo que para nós seria um pequeno erro. Sua santidade se ofende com qualquer forma de pecado, e sua justiça exige punição. Isso nós podemos ver lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. E assim é Deus. Deus ele é justo, e através de sua justiça ele nos redimiu de todos os pecados pelo sangue de Cristo Jesus, pela morte de Cristo Jesus, pela morte e ressurreição dele. Porque lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 diz de que não há um justo sequer sobre a face da terra. Nenhum justo. Não existe justo sobre a face da terra. O único justo em que morreu injustamente foi Cristo Jesus. E ele morreu por um propósito, para te salvar, para me salvar. E assim nos redimir de todo o pecado. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, você pecou, eu pequei. Todos pecaram, nenhum sobre a face da terra pode dizer que não tem pecado, pois aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas nós podemos ser redimidos e lavados, e purificados, e assim santificados através de Cristo Jesus para podermos chegar na presença do Senhor nosso Deus. Nós temos que ter um entendimento de que se nós permanecemos no pecado, nós também pereceremos. Se nós continuarmos a não confiar e não acreditar na morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós teremos um salário amargo a ser pago. Nós teremos um salário amargo em que iremos receber. Pois lá em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: pois o salário do pecado é a morte. Mas o texto continua dizendo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus sempre nos dá uma oportunidade. E por isso que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Foi a oportunidade que Deus nos deu para podermos ser lavados e redimidos e purificados e transformados pelo sangue de Cristo Jesus. Não podemos deixar de lado de crer e ter fé de que Cristo Jesus é a única solução da nossa vida. Por último, veja lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Olha o que Deus diz a nós ali. E através deste texto nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco e de que Deus se importa com nós. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça.
Nós nos tornamos justos através do sangue derramado por Cristo Jesus. Nós nos tornamos justos através da salvação em Cristo Jesus e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Nós nos tornamos justos porque o Senhor mesmo comprou a cada um de nós com um preço alto, colocando o seu Filho pendurado numa cruz para morrer por nossos pecados. O bom é de que Jesus não permaneceu morto, mas ele vive eternamente. Ressuscitou dentre os mortos. E com isso, nós podemos sim ter a certeza de que o nosso Deus não é um Deus morto, não é um Deus em que deixou desta vida para nunca mais voltar, mas é um Deus em que morreu e ressuscitou dentre os mortos para nos dar a verdadeira vitória sobre o pecado. Em Isaías capítulo 53, versículos 5 a 6 diz: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Cristo Jesus sofreu por mim e por você. Cristo Jesus se entregou completamente para que você não precisasse sofrer. Nós éramos merecedores da morte, mas Cristo Jesus se colocou no lugar e morreu por cada um de nós. E agora podemos sim ter a certeza da vida eterna na salvação em Cristo Jesus. E é por isso que Cristo Jesus morreu por nossos pecados. E é por isso que Cristo Jesus morreu por mim e por você. E através disso, Cristo Jesus estabeleceu sobre a vida do ser humano uma vida eterna. Basta você querer, basta você confiar. Confie no Senhor. Confie de que Cristo Jesus morreu para te salvar e te redimir. Confie de que Cristo Jesus morreu para te dar a eterna salvação e assim você poder gozar eternamente de uma vida plena perante o Senhor, perante Cristo Jesus, perante todos eternamente. Que Deus te abençoe e não tenha dúvidas de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, pois Ele é o Salvador, Ele é o Senhor e Ele é o único em que te pode salvar. Amém.